Tertúlia. Então, boa tarde a todos. Hoje é dia 8 de agosto de 2014, é uma sexta-feira. O verbete é de número 3108, ele tem 5 páginas, 42 logias e 17 máximos. O tema é Crescendo, Subjugação, Concessão Cosmoética. Foi elaborado segundo a especialidade Autodiscernimentologia. Quem redigiu o verbete é a veterana Vera Marini. Vera Marini, ela é graduada em psicologia, especialista em psicologia hospitalar e acupuntura. Ela tem o curso de formação em mediação e conciliação de conflitos, brasileira, natural de São Paulo, capital, voluntária da Conscienciologia desde 2001, docente da Conscienciologia desde 2001 e tenepsista desde 2001. 2001 marcou a tua vida, né? O Crescendo, Subjugação, Concessão Cosmoética é o salto qualitativo da consciência lúcida, homem ou mulher, ao deixar a condição genuflexa e submissa anterior e adotar postura conciliatória interassistencial nas relações com o grupo de convívio compulsório, realizando a recomposição grupo kármica rumo ao estágio da libertação. Na pensenologia, nós destacamos o holopensene pessoal da recomposição grupo kármica, o holopensene da convivência sadia, os heredopensenes, a heredopensenidade, os interpensenes, a interpensenidade, os taquipensenes, a taquipensenidade, os ternopensenes, a ternopensenidade. Na fatologia, a desamarração das intervisões grupo-kármicas, a cedência lúcida a certas regras sociais, as concessões interassistenciais, as concessões inteligentes, o ato de não fazer concessões anticosmoéticas, o aprimoramento do autodiscernimento quanto aos limites das heteroconcessões, a força presencial conquistada através da autorreabilitação e a mediação e conciliação de conflitos grupo-kármicos. Na parafatologia, a desassimilação das energias impositivas, a prática diária da TENEPS, o paradireito e o paradever de qualificar a liberdade pessoal, as simpatias extrafísicas conquistadas decorrentes das assistências prestadas, a paramediação e para-reconciliação grupo-kármicas. No detalhismo, a gente chama atenção que tem 11 máximos, o que dá um status, né, de relevância para o verbete. Na remissiologia, nós destacamos bônus do não, crescendo perdão, libertação, interdependência evolutiva, renúncia cosmoética e retificação. A frase enfática: a aplicação técnica e assistencial do Crescendo Subjugação Concessão Cosmoética objetiva a autorrecomposição dos relacionamentos conflituosos do passado pela consciência lúcida. Você já refletiu sobre as concessões cosmoéticas ainda necessárias no grupo de convívio compulsório? Vem recompondo as ações entrópicas do passado rumo à libertação grupo kármica? Na bibliografia específica, a verbetógrafa contribui com 2 fontes de referência. Agora, a mega-análise elaborada pela equipe de mega-análise da Enciclosapiens, que é composta por Marilene Haganin, Pilar Alegre, Socorro Frazão. Técnica, cedência, recomposição, desamarração, autorreabilitação, autodesassedialidade, anticonflituosidade, paracerebralidade, assistencialidade, deslavagem, inteligência, conciliação, libertação, cosmoética, liberologia, ressexologia, evoluciologia, holocarmologia, holomaturologia e autodiscernimentologia. Bom, antes da gente passar aqui para
da tertúlia, a gente queria fazer a promoção, a divulgação, né, da promoção da compra antecipada do Léxico de Ortopensatas, que é a Mega Gescom do professor Valdo Vieira, que já está pronta, já está em finalização, revisão, enfim. E breve será lançado. São 2 volumes, o valor dos 2 volumes, o total é de 340, mas nessa compra antecipada, ela sai por R$ 272. Então, é um bom negócio intrafísico, né, financeiro, e melhor ainda multidimensional, porque você está compondo aí a força da publicação de uma mega obra, né, conscienciológica. Se você quer entrar nessa promoção, você pode fazer contato com a Editares pelo e-mail editares@editares.org ou pelo telefone 45 código de área 2102-1407 ou pela Epígrafe, telefone 45 código de área 3525-0867. A Epígrafe também tem o Shopcons. Então, você pode comprar o teu livro pela Shopcons, que o endereço é www.shopcons.com.br. E há um recado aqui de que o frete é pago pelo comprador. E eu sempre digo que a sugestão que eu dou, né, é que a pessoa pode vir aqui, pegar o livro pessoalmente, né, e ainda passa aqui uns dias nesse balneário energético, né, não é um bom negócio, né? E, além disso, nos centros educacionais do IPC, também você pode efetivar a sua compra antecipada do léxico. Então, a gente convida você a participar dessa mega promoção, tá? Vera, agora a gente queria saber de você o que te motivou a escrever esse verbete e, na escrita do verbete, se você caíram fichas, se você fez ligações, como é que foi para você? Alô? Bom, em primeiro lugar, eu agradeço a Enciclo Sapiens por todo o suporte que dá a nós que somos autores de verbete, né? Importantíssimo esse suporte que a Enciclo Sapiens dá, né? Todas as pessoas que têm interesse em escrever verbetes, elas sabem que podem contar com vocês, então eu agradeço a vocês, né? Rosa e todos vocês que são os responsáveis. Tá? Nós que agradecemos a vocês que estão dispostos aí a fazer os verbetes, né? Obrigada. E sejam todos bem-vindos. Então, você fez um comentário agora no início, que 2001, né, quando você fez a minha apresentação, foi, né, tudo aconteceu em 2001. E, na realidade, esse verbete, eu não tinha feito essa associação, mas quando você falou isso, me fez, né, eu lembrei do que aconteceu. Então, por exemplo, em 2001, foi quando eu comecei realmente uma virada, e que foi o rompimento desse padrão de subjugação indo para a concessão, mas procurando fazer isso de uma maneira cosmoética. Lógico que no início não foi tão cosmoético assim, houve necessidade de romper mesmo, para depois, então, sair da subjugação, para depois, então, começar um processo de concessão. Então, assim, até então, eu sempre fui uma pessoa assim, muito boazinha, né? Sempre fazia muito o que as pessoas queriam, sempre diziam que eu era assim, muito meiga, né? Enfim. E isso, de uma certa forma, acaba sendo positivo, mas, de um outro lado, não tão positivo assim, porque a pessoa boazinha, em termos, eu diria assim, sociais, ela acaba deixando de fazer certas coisas que não são tão boazinhas assim aos olhos dos demais. Ou seja, às vezes não tem posicionamento, às vezes não diz não, né? Acaba sendo levado pelas pessoas. Então, isso já estava acontecendo comigo há algum tempo, e eu já estava incomodada. E eu não entendi o porquê que, de repente, eu fazia minhas coisas e muita coisa não dava certo, né? Acabava levando na cabeça, como a gente diz. E depois, a minha ida para a Conscienciologia, eu já conhecia a Conscienciologia desde 1995,
Mas eu fui para a Conscienciologia mesmo, como voluntária, como atuante, tenepsista, enfim, né? Eu comecei em 2000 e depois eu chancelei tudo isso em 2001. Por quê? A minha ida ela foi assim planejada no sentido de que eu precisava de um grupo que me auxiliasse a pensar por mim mesma, né? E eu não sabia que eu iria conseguir. No caso, foi no IPC de São Paulo, né? O primeiro grupo que eu encontrei. Mas foi muito interessante, porque assim que eu coloquei os pés no IPC, uma coisa me chamou a atenção. Foi o princípio da descrença. Não acredite em nada. Experimente. Nem naquilo que nós, do IPC, informamos aqui. Então, isso foi o que fez com que eu ficasse lá, porque eu percebia que aquela condição de boazinha era uma condição de subjugada, em termos sociais, no meio comum, no meio convencional, né? E eu precisava ter coragem e força, e principalmente entender melhor como é que eu poderia me colocar, me posicionar. E foi por isso, quando eu estava fazendo esse verbete, eu lembrei de várias situações, Rosa, como você falou, de várias situações, né? Então eu posso dizer assim, hoje eu rompeu aquela carapaça daquela pessoa enrustida, boazinha, para ser uma pessoa, a pessoa que eu sou, autêntica, real, verdadeira, né? Que às vezes fala coisas e as pessoas não gostam, que às vezes tem determinados posicionamentos e as pessoas não concordam, mas são posicionamentos que eu considero que são importantes e são evolutivos. Então, sair da subjugação para ir para a concessão. Muito bem. Agora vamos às primeiras perguntas dos teletertulianos. A verbetógrafa Estrangeirismologia, página 1, poderia comentar cada um dos itens dessa sessão? Ah, sim. Comentar todos. Todos eles. Vamos lá. Então, eu não sei se eu vou falar correto. Quem conhece? Você conhece mais? Rodrigo deve falar. Rodrigo acho que conhece, né? Se eu pronunciar errado aí, Rodrigo, você me ajuda, tá? Então, vamos lá. O mote justus et tenax proposite, é isso? Sim. Tá. Então, isso significa... Quer falar, Rodrigo? Alguma coisa? Não, está correto, pode continuar. Tá. Então, esse estrangeirismo, ele fala sobre o justo e obstinado em seus propósitos. Ou seja, aquela pessoa que ela tem noção do que ela precisa fazer em termos evolutivos. Ela é obstinada no sentido de ir atrás, ou de ir em frente, eu diria, né? Naquilo que ela se propõe. Mas ela também é justa, por quê? Porque ela também não esquece quem está ao seu lado e quem ficou para trás. Então, é importante ir adiante, mas não esquecer das pessoas que estão ao redor e das pessoas que estão atrás, que ficaram para trás, né? Porque nem sempre as pessoas nos seguem. Às vezes elas ficam, a gente vai e muita gente fica, né? Então, o personagem idealizado por Horácio, integer vitae, e celerisque purus, é isso? O que é impoluto em vida e livre de culpa, tá? Então, eu vejo essa situação mais da seguinte forma: se você tem uma boa intenção, se você tem uma intencionalidade cosmoética, né? E às vezes é necessário que você avance, que você vá adiante e que você deixe algumas pessoas para que você possa ir adiante. É importante que você não se sinta culpado, como é que eu diria, encantoado, reprimido. Quando eu entendo aqui que o impoluto, ele seria assim, você ser uma pessoa autêntica, autônoma, naquilo que você sabe que precisa ser feito, né? Desde que seja evolutivo, né? Não é simplesmente fazer por fazer, né?
e o Victim Offender Reconciliation Program. Seria o programa, né, das vítimas, das pessoas, né, de reconciliação das pessoas que são ofendidas, né? Então, hoje existe eu não conheço muito a respeito disso, não sei se tem alguém aqui que conhece, mas eu sei assim, que hoje é trabalhado muito essa questão de trazer aquelas pessoas que passaram por situações complicadas, de ofensas, até mesmo na questão da mediação e conciliação, né? Existe lá trabalhos onde você dá a oportunidade da pessoa poder ser ouvida, né? Da pessoa poder ser assistida e ser vista nas suas necessidades, não simplesmente deixar, né, a vítima ali ao seu bel prazer e sofrendo as consequências, muitas vezes morais, né, daquela situação que ocorreu, que geralmente é uma situação complicada, né? Tá? Eu acho que e o empoderamento, né? O empowerment da vítima, que é o empoderamento, que tem a ver com o que nós falamos muito hoje na mediação e conciliação, que é você não tem o poder em relação àquele conflito da pessoa, né? Quem tem que ter o poder do seu conflito e da resolução, principalmente do conflito, é a própria pessoa. Então, hoje a mediação e conciliação trabalha muito nesse sentido, de devolver à pessoa, né, a capacidade de administração dos seus próprios conflitos com a outra parte que conflitada, né, no caso. Tá? Em Fatologia, página 1, primeira linha, poderia exemplificar a cedência lúcida a certas regras sociais? Ah, sim. Essa é uma coisa interessante. Eu disse aqui no início que quando eu saí da condição de subjugação para a condição de concessão, houve uma necessidade de radicalizar, né? Então, assim, até fazer algumas atitudes, eu diria, anticosmoéticas, que hoje eu entendo como anticosmoéticas. Por exemplo, então tinha lá o aniversário da família. Como a família era aquela família, né, que é italiana, e todo mundo muito junto, e a macarronada no domingo, e se não tinha macarronada não era domingo, sabe aquela coisa toda, né? Enfim. A família italiana ela é muito, né, muito apegada. Então, quando eu comecei a sair da condição de subjugação, e em outras situações também, eu passei a não estar presente em várias situações familiares. Por exemplo, casamento, aniversário, né, e criticava bastante isso. Aí depois você vai aprendendo que não é bem desse jeito, né? Não é que você vai estar presente em tudo, até porque existem outras atividades onde muitas vezes nós estamos inseridos, que nem, por exemplo, eu estou aqui hoje, né? Domingo agora é dia dos pais, né? E eu estou aqui, eu não tenho pai, mas eu tenho sogro. Então, assim, a família dá importância a essas coisas. Então, quando a gente fala assim da cedência lúcida a certas regras sociais, às vezes a gente precisa ceder a certas regras. Então, por exemplo, vou contar no meu caso como é que eu fiz. Eu optei por estar aqui nesta semana e na semana que vem. Então, por quê? Porque tem uma série de atividades aqui no CAEC, tem o Fórum da Paradireitologia, tem a apresentação do verbete, tem um outro trabalho que eu vou apresentar, tem o acoplamentário. Então, isso para mim era importante. O que eu precisei fazer? Primeiro, nós entramos em contato com meu sogro, né? E conversamos com ele a possibilidade de nós estarmos indo lá antes de nós virmos para cá. Então, a gente cede a certas regras sociais, né, em função do respeito, aí eu diria do para-respeito e do para-dever que nós, consciências, temos para consciências e consciências, né? Porque se a gente dá uma banana para isso tudo,
as consciências também ficam aborrecidas conosco. E nós temos que lembrar que, muitas vezes, nós somos referências para essas consciências. Né? Então, é isso, a cedência a certas regras sociais. Se eu estivesse em São Paulo, obviamente que eu iria no almoço do Dia dos Pais. Como eu não estou, então, a gente promoveu isso antes. Na elencologia, página 3, terceira linha, poderia comentar a inclusão da consciência espartana não teria uma conotação de belicismo? Ah, tá. Então, aqui a questão da consciência espartana não é pelo lado do belicismo. Quando eu coloquei essa elencologia, né, eu lembrei do espartano como o cidadão que é honesto, que é leal, sabe? Que ele é leal àquilo que ele... aquelas ideias que ele defende. Né? Não no sentido do belicismo, mas no sentido da lealdade do espartano. Eu li um pouco a respeito dos cidadãos de Esparta, né, lá atrás, e o que mais me chamou a atenção foi justamente essa postura da lealdade. A lealdade é algo que me cala, né? Porque eu penso que quando nós somos... como é que eu diria? Quando nós abraçamos uma ideia, é importante que a gente seja leal a essa ideia e que a gente possa seguir nessa ideia de uma forma honesta, de uma forma firme. E o espartano, ele também é firme, né? Pelo menos o que a gente sabe aí dos livros, né? Vera, só acrescentar, você não pode esquecer do amparador espartano. Pois também, né? Esqueci disso. Amparador do para-direito, né, que, embora tenha vivido, né, em Esparta, né, naquela época das guerras, hoje é reconhecidamente uma força presencial pacífica, né, pacificadora. Isso. Então, só para acrescentar. Não, eu acho que é muito bem lembrado, Daniel, obrigado. Eu tinha esquecido do espartano, que é o amparador mesmo aí, que está com o para-direito. Verdade. O professor Valdo sempre brinca que o professor Valdo é de Atenas e ele é de Esparta. Mas tem essa conotação, assim, até certo ponto, tem essa conotação um pouco mais bélica mesmo. Porque o espartano era guerreiro, né? Era guerreiro. Mas ele era leal. Não, extremamente leal. Nossa, era o respeito que ele tinha com o grupo, né? Porque ele era guerreiro, mas ele não era... Ele era o guerreiro, mas ele não guerreava por qualquer coisa. Ele tinha lá um princípio dele, de acordo com a época, é óbvio, né? Isso não quer dizer que a gente seja a favor das Não, com certeza. E o amparador espartano dá um bom exemplo para a gente, né? Que nós todos passamos por todas essas complicações aí intrafísicas. Isso. Então, se o espartano chegou a ser amparador, né, ligado à para-direitologia, nós temos que arregaçar as mangas e chegar também, né? É verdade. Vera, posso perguntar? Pode, Rodrigo. Parabéns pelo verbete. Obrigada. Dentro desse tema da fidelidade espartana, eu sinceramente não tinha esse conhecimento sobre a personalidade espartana e a relação com a fidelidade. Eu queria saber como é que você enxerga ou enxergaria um exemplo dessa fidelidade espartana com a concessão cosmoética. Como é que fica essa condição da pessoa abraçar uma ideia e se agarrar a ela, ficar bem apegada à ideia, e ao mesmo tempo fazer concessões cosmoéticas? Eu acho essa sua pergunta muito boa e ao mesmo tempo bastante difícil. Tá? Eu penso da seguinte forma, o que me veio aqui agora. Em primeiro lugar, abraçar a ideia eu considero muito importante, né? Porque senão a gente fica sem rumo, né? E outra, a questão do posicionamento, o que é que eu realmente tenho como princípio. Então, isso é um ponto. Agora, apesar de nós abraçarmos a ideia, isso não significa que a gente tenha que estar sem lucidez em relação ao que acontece. Né? Porque nós temos que ter em mente que nós somos consciências erram, todos nós erramos, né?
Então, assim, eu vou abraçar a ideia, mas eu vou exercer a minha criticidade em relação ao que acontece, em relação àquilo que é proposto, né? Inclusive, o Crescendo, Subjugação, Concessão, ele veio por causa disso, tá? Porque eu me lembro lá de trás, em momentos em que eu não colocava aquilo que eu pensava. Então, era tão boazinha, né, que ela não colocava o que pensava. E quando a gente não coloca o que pensa, então a gente é muito boazinha, porque você concorda com tudo. Você não questiona ninguém. Então, o subjugação concessão, que eu vejo, é você sair da subjugação, tendo a sua criticidade, tendo o seu discernimento, seu autodiscernimento, levando esse discernimento que você tem ao conhecimento das pessoas, para que as pessoas também possam optar e opinar por através do discernimento delas, né? E, em alguns momentos, você fazer a concessão, e em outros momentos não tem concessão para se fazer. Né? Então, o limite da fidelidade espartana seria a não dogmática. A não dogmática. O limite da fidelidade espartana é a não dogmática. Talvez seja a autofidelidade. Né? Autofidelidade, isso. É verdade, Rosa. Ela não tem fidelidade com o outro de uma forma global, nem ela tem com aquilo que ela considera que seja cosmoético, perfeito. Perfeito não existe perfeição, mas assim, o melhor, né? O menos pior. E a autofidelidade eu acho interessante, porque como nós somos seres em evolução, o tempo todo a gente vai estar mudando. Isso é o esperado, né? Que o que eu fui ontem não sou hoje, o que eu sou hoje eu não vou ser amanhã. Então, significa que eu vou ser fiel e leal aos meus princípios, à pessoa e à consciência que eu sou neste momento, de acordo com aquilo que eu alcancei até hoje. Então, é interessante, né, uma sincronicidade que hoje de manhã, na minha tertúlia, a gente estava discutindo uma pergunta que houve lá, uma pergunta mais ou menos nessa... no sentido assim, ó, a gente não tem que ficar... influenciada pelo que o outro diz para você. Ao mesmo tempo, né, porque você não pode ir pela cabeça do outro. E, ao mesmo tempo, é importante a heterocrítica para você. Então, qual é esse peso? É a autocrítica, a cosmoética, que vai te dar o peso de não ligar para o que te falam de você. É mais ou menos isso. Quer dizer, a fidelidade é um pouco isso. É muito sutil. Esse limite é muito sutil. Mas talvez você consiga verificar pelos resultados também, né? Na sua própria autopesquisa, né? No seu próprio autoconhecimento, você afere pelos resultados. A heterocrítica que uma pessoa fez, você leva aquilo em consideração e vê os resultados daquilo. Talvez por aí você... mas aí se você ficar só esperando o resultado para frente, aí também o professor Aldo até falou da memória. O que importa muito é você ter na memória tudo que você já viveu. Porque aí você consegue, sabe a jurisprudência que vocês falam, né? Tudo que acontece com a gente tem uma jurisprudência antes. Então você consegue deduzir mais rápido. Porque se você fizer, se você tomar atitude, ainda for de esperar o que vai acontecer... Mas se for um lead case, como a gente fala, aí você aí não tem jeito. Aí não tem jeito. Aí o princípio da descrença, que está sempre presente, ele vai atuar mais, né? Sim. Mas é uma discussão muito interessante essa, né? Posso fazer duas perguntas para você, Vera, por favor? Na página 2, em voluntariologia, você colocou lá o voluntariado do Centro Judiciário de Soluções de Conflito, né? O SEJUSC. Isso. Em primeiro lugar, eu acho que é importante a gente observar esse item da voluntariologia num contexto mais expandido que é somente o voluntariado conscienciológico. Embora seja muito importante o voluntariado conscienciológico, não estou tirando a importância disso, eu acho que também é importante nós, como, vamos dizer, conhecedores dessa realidade, temos um papel também a desempenhar, não só no contexto conscienciológico. Então, tem um sentido até de infiltração cosmética, vamos dizer assim. Então, eu gostaria que você só relatasse um pouquinho, né, para depois fazer outra pergunta, que é outro assunto, sobre o seu voluntariado, como é que foi a sua experiência como mediador, como é que está sendo, e qual é o contexto do verbete também. Então, eu também penso como você, Daniel, que o voluntariado, além do voluntariado da Conscienciologia, no SEJUSC, para mim, ele foi muito importante.
né? Na realidade, eu comecei a fazer um estágio no Sejusc, e agora que eu vou começar a atuar como voluntária, né? Então, mas eu coloquei o voluntariado no verbete, tá? Então, o que acontece? Por que eu vejo que é importante? Porque, assim, nós que gostamos, que falamos de paradireito, que falamos das paraleis, falamos dos paradeveres, né? E que queremos aplicar isso, eu vejo que ali que são as pessoas, né? As pessoas, como nós somos também, só que muitas vezes pessoas que não têm acesso ou que não conhecem a conscienciologia. Então, o que acontece? É uma grande oportunidade de nós auxiliarmos neste local. E principalmente porque nós da conscienciologia temos a referência multidimensional que outras pessoas não têm, que outros, vamos dizer assim, conciliadores ou mediadores não têm. Então, assim, quando nós estamos ali, naquele momento de conciliação e de mediação, é muito perceptível, e eu vejo assim, não é uma questão de parapsiquismo maravilhoso desenvolvido, não. Né? Basta que a gente conheça a conscienciologia, que saiba um pouco a respeito de parapsiquismo, um pouco a respeito de amparo, de assédio, de intrusões, de conflitos seculares, para a gente perceber o que está acontecendo ali naquele momento. Então, esse voluntariado eu considero muito importante, porque, primeiro, ele me coloca onde eu preciso realmente trabalhar, né? No meio das pessoas, fazendo um trabalho para a sociedade, né? E para pessoas que não têm essa referência que nós temos, que é a conscienciologia. Tá? Então, é lógico, lá a gente não vai utilizar, né, a questão não vai falar de parapsiquismo, não vai falar de assédio, a gente vai usar as nossas técnicas de uma maneira bastante paradiplomática, né, no sentido de auxiliar ali nas conciliações. E com relação ao verbete, eu vejo assim, ali a gente aprende muito a questão da subjugação e da concessão. E o mediador ou conciliador, ele é a figura-chave, quando ele está perante as pessoas, de perceber quando tem alguém que está subjugado, no sentido de trazer essa pessoa, né, mais em evidência, para que o conflito possa ser resolvido e não ele ser engolido pela outra pessoa, que às vezes energeticamente é mais poderosa. Isso a gente vê. Tem muita gente lá que energeticamente engole o outro, e o outro se submete. Né? E o trabalho do conciliador, apesar de muito... Se ele for um conciliador que não é da conscienciologia, se ele não conhecer nada de energia, o trabalho dele é fazer esse resgate energético do outro. Isso eu estou falando na nossa linguagem, mas é isso que o conciliador tem que fazer ali. Tá? Não sei se eu respondi. Não, sim. Agora, a segunda pergunta também... tem uma questão de conformática verbetológica, verbetográfica, vamos dizer assim. No item Hominologia, na página 4, até onde eu sei, né, dos verbetes que eu fiz, geralmente a gente coloca o primeiro item como o item mais importante do verbete. Não sei se eu estou certo, o Homo sapiens duplólogos. Não sei se esse seria o mais importante assim, a ser revelado, mas nos meus verbetes eu coloquei sempre o primeiro mais importante, conforme sugestão da verbetografia, né? Normalmente a gente coloca aquele que tem mais relação com o tema. Isso. É mais importante nesse sentido, né? Para o tema. E eu queria perguntar assim, se você fez essa escolha, se essa escolha está aqui, se o duplólogos você considera o mais importante para o tema, mas se não foi, gostaria que vocês, mesmo assim, comentassem o contexto do verbete no Homo sapiens duplólogos, na dupla evolutiva, contextualizar um pouquinho, tá? Obrigado. Então, Daniel, não foi proposital, não, foi sem querer. Né? Eu tinha até passado essa orientação que a gente recebe aí da equipe da verbetografia. Então, veja, o Homo sapiens duplólogos. Interessante estar aqui, né? Eu acho que não acontece por acaso. Né? Porque eu vejo assim, em primeiro lugar, eu entendo, eu dou muito valor para a dupla evolutiva, né? Para quem está junto com a gente. Porque, assim, eu posso dizer, no meu caso, né,
o meu parceiro, ele banca muita coisa para eu poder fazer o que eu faço. Então, assim, quando a gente tem um parceiro, né, ou uma parceira, que nos dá sustentabilidade em várias situações, o nosso caminho ele fica mais desassediado. Então, eu vejo assim, quando diz lá no manual da dupla, né, que dupla evolutiva, em primeiro lugar, né, ela tem que assistir um ao outro, um assiste o outro, eu concordo. Eu concordo porque eu vejo assim, no meu caso, se eu não tivesse o companheiro que eu tenho, né, e a atuação dele em várias situações, isso é uma coisa que às vezes eu reflito bastante. Eu não sei como seria muito mais difícil. Então, essa ajuda, esse aporte que o duplista dá, ele é imprescindível. Eu penso, para nós aqui da Conscienciologia, é assim, eu diria que é cláusula pétrea, né? E assim, no contexto do verbete, aí extrapolando um pouco a questão da dupla entre, vamos supor, um homem e uma mulher, né? Eu diria assim, todas as vezes que a gente está na relação com uma outra pessoa, a gente pode considerar que é uma dupla, né? Só que não necessariamente é a dupla evolutiva do casal ali, né? É um casal incompleto, Então, por exemplo, eu tenho lá no meu trabalho uma sócia, né? Então, nesse trabalho, junto com essa minha sócia, nós, o tempo todo, exercitamos o crescendo subjugação, concessão cosmoética. Então, quando é que eu vou, por exemplo, conceder cosmoeticamente alguma coisa que ela tem interesse, porque ela acha importante, e quando é que eu vou colocar que eu não abro mão daquele aspecto? Então, assim, é importante que não ocorra a subjugação. A subjugação, né, que a gente fala no sentido patológico, né, porque a subjugação é patológico para mim, né, onde você se submete, deixa o outro fazer o que ele quer fazer. Eu já passei por isso. Eu já tive situações, inclusive, de trabalho, onde eu me subjuguei a outra pessoa. E quando eu percebi essa subjugação existindo, e que isso não é positivo. Não é positivo em aspecto algum, e nem na dupla é positivo. Existem muitas duplas evolutivas não. Casais. Muitos casais, né, que a mulher se submete ao homem ou o homem se submete à mulher. Por que não é positivo? Na minha experiência, quando eu percebi que eu estava numa condição de subjugação em relação a uma outra sócia que eu tive, bem lá atrás, que era uma relação de trabalho, tá? O que aconteceu? Eu vi quanta besteira eu estava fazendo e o quanto eu não auxiliei e ajudei aquela consciência naquilo que ela precisava. Então, quando eu percebi isso, eu desfiz a relação de sociedade, desfiz a sociedade, tudo foi em 2001. Né? Inclusive, a sociedade foi desfeita, eu tinha uma sociedade de 15 anos, não era de um dia, era um casamento. Porque se a gente parar para pensar, quando você tem um sócio e você trabalha, né, o que acontece? Às vezes você vê muito mais o sócio do que o próprio duplista. Né? Porque você passa 8 horas lá com ele, 9 horas, 10 horas, e com o duplista é, oi, tudo bem, boa noite, né? Aquela coisa assim, né? Depois já acorda de manhã, oi, bem, tudo bem? E vai, cada um vai para o seu trabalho. Então, ali eu tinha uma relação de duplista, mas era de duas pessoas, mas era uma coisa assim, patológica. Por quê? Do meu lado, eu me submeti e eu não deveria ter feito isso, porque eu não ajudei a pessoa e nem me ajudei. Então, quando eu percebi, eu rompi e aí eu fui fazer o que precisava ser feito. A pessoa não gostou, mas eu sei que eu tive conhecimento, né, de como ela está hoje, e ela está levando o trabalho dela adiante, parece que ela está muito bem. Agora, complementando aí a pergunta dele, na minha opinião, esse Homo sapiens aí, do Plólogos, né, eu acho que está muito, muito bem encaixado aí como primeiro ponto, porque é o começo de tudo. Assim, na Conscienciologia, o ponto inicial de você fazer as concessões lúcidas, né, e
parar com as subjugações, a técnica é a técnica do duplismo. Não tenha tido a intenção. Mesmo que ela não tenha. Eu acho que casou bem. Foi por isso que eu fiz a pergunta. Às vezes mas foi importante. Acho que foi legal. Foi importante a sua pergunta, porque eu mesma refleti agora com a tua pergunta. Só queria só salientar que eu também me fez pensar nessa prioridade de convivência. Convivência 24 horas, e é um aprendizado, exercício do limite do relacionamento, da relação com outra consciência. Onde está o limite, né? Às vezes é um pouco para cá, um pouco para lá. Se está 24 horas com essa consciência, é um aprendizado constante. É verdade, Pilar. E você sabe que, pensando nisso que você comentou, eu conversei com a minha sócia atual, que eu já tenho sociedade com ela já há algum tempo também, já há alguns anos, né? E que, mesmo a gente sendo sócio, ou mesmo o duplista, há necessidade de nós termos o respeito à individualidade, no sentido da gente não avançar o sinal um com o outro, para que possa coexistir esse respeito entre as duas consciências. Porque quando a gente é extremamente próximo e a gente começa a ter atitudes onde você deixa de respeitar alguns aspectos do outro, com certeza a coisa não vai bem, né? Então, mesmo sendo íntimo, é necessário esse respeito, né? E esse respeito à individualidade. Tem um outro aspecto, que é voltando um pouquinho ao voluntariado. Eu queria perguntar a você se você já fez a relação ou associação desse voluntariado externo à conscienciologia como uma função de infiltrada. Então, Pilar, eu estou fazendo essa relação agora, né? Faz pouco tempo. Nesses dias a gente esteve conversando muito sobre a questão da mediação e da conciliação, né? E aí alguém falou, não, é um infiltrado. Eu falei, é mesmo, e não é que a gente é infiltrado. É bom estar consciente disso, viu? Então, eu não estava, viu, Pilar? Agora que eu me toquei, que eu sou uma infiltrada cosmoética. Claro. Obrigada. Vera, aqui em Paradoxologia, você podia me explicar melhor o paradoxo de autopesquisa pessoal poder desvendar para leis gerais? Já 3. Tá. O paradoxo da autopesquisa pessoal, poder desvendar para leis gerais. Isso é interessante, Luísa. Pelo seguinte, no meu caso, assim que eu comecei a aprofundar mais as questões da minha autopesquisa em relação às reconciliações e às pessoas com as quais eu convivo, que eu encontro no meu dia a dia, eu percebi que existem paraleis, né? Então, por exemplo, uma paralei é a questão da paralei da inseparabilidade grupo kármica. Então, não adianta, às vezes, você querer fugir de alguma situação mal parada, porque existe o que era chamado no passado pelo grupo do Aracê de efeito bumerangue. Ou seja, uma situação mal parada, ela está mal parada, ela vai e volta. Então, pode não voltar, às vezes, naquela relação que você deixou para trás, mas ela volta numa outra. Você entende? Então, por exemplo, onde é que eu percebo isso? Quando existem débitos grupo kármicos com consciências que às vezes não estão aqui no intrafísico. Alguma consciência que, por uma situação ou outra, ela tenha uma relação com você e ela te cobre um determinado posicionamento. Né? Vamos supor um posicionamento de você ser mais clara, mais cosmoética, ou mais... Enfim. Né? Então, o que vai acontecer? Se você
atuar de uma maneira que vai contra aquilo que essa consciência espera que você atue, até porque você acaba sendo o exemplo para ela, então você não pode pisar na bola, né? Em situações que você já pode fazer melhor, não naquelas que você ainda não tem condição de fazer, elas acabam voltando. Então, o que eu percebi nas minhas relações com as pessoas é que existiam determinados pontos que, por exemplo, eles voltavam. Eu não queria acertar com a pessoa A, aí passava tudo, não acertava e ia embora. Na realidade, não era com a pessoa A, com a consim A. Nem com aí vinha a consim B com a mesma situação. Não era com a consim B. Aí vinha a consim C. Aí eu comecei a falar assim, escuta, tem alguma coisa estranha nisso aí. Então, eu comecei a prestar atenção e verificar que era uma demanda muito mais extrafísica do meu grupo extrafísico, que estava, de uma certa forma, mostrando para mim, escuta, você vai falar de para-direito, mas você vai falar de não sei o quê, mas você vai falar de cosmoética, mas isso aqui, né? Qual é a sua teática? Qual é a sua moral? Qual é a sua verbação? Você tem verbação para isso ou não tem? Então, eu penso que esses companheiros evolutivos, eles são imprescindíveis no nosso dia a dia. É nesse sentido que eu falo das paraleis. Tá? Respondi? Vera. Oi, Giovana. Ontem mesmo, né, a gente estava tendo umas conversas sobre defesa de autoimagem, né? E a característica que a própria defesa da autoimagem tem o seu aspecto da falta de autopesquisa, falta de autoconhecimento. Então, se oscila entre o que você pensa que é, o que quer ser, e o fato de não conhecer tudo isso que acha que é, e que quer, e tudo mais, né? E a gente pode ficar falando o dia inteiro sobre isso. Então, o que você poderia falar mais sobre o aspecto da autoimagem no Crescendo Subjugação Concessão Cosmoética? Nossa, eu posso falar tanta coisa, que eu era a própria. Quando eu falei que eu era boazinha, né, isso era uma questão de autoimagem. E então, eu vejo assim, abrir mão da autoimagem não é uma coisa fácil, né? Até porque quando você começa a fazer a autopesquisa e começa a desvendar alguns trafares, né, traços fracos, né, aqueles aspectos mais infantis da nossa personalidade, quando você tem a defesa de uma autoimagem, você não quer que as pessoas fiquem sabendo daquilo, né? E muitas vezes você fica envergonhada de alguns traços. Tem traços que às vezes, a mim, por exemplo, me deixavam assim extremamente envergonhada. Poxa, eu sou isso, né? Que coisa, justo isso que eu abomino, é justamente o que eu sou, que coisa feia, né? Então, eu vejo assim, que quando você começa a ter a coragem de fazer autopesquisa, a coragem de se auto-enfrentar, que eu vejo que esse é o maior enfrentamento que uma consciência pode ter, é o auto-enfrentamento, né? Para que a gente deixe lá para trás aquelas ideias que nós temos maravilhosas a nosso respeito e comecemos a olhar aqueles pontos imaturos. O que começa a acontecer? Que ao ver os pontos imaturos, automaticamente você também começa a valorizar os pontos maduros. E começa a reconhecer pontos maduros que antes você não tinha noção. Então, é interessante a questão da autopesquisa, porque tem muita gente que às vezes não quer fazer autopesquisa para não mexer na imaturidade, né? Porque não quer olhar. Mas a gente tem tanto ganho, porque quando você começa a se enxergar, tem coragem de se enxergar, você começa a enxergar muito mais. Então, veja, quando eu comecei a trabalhar essa saída da subjugação, né? Porque a subjugação era um ganho secundário. Ela é boazinha, ela é quietinha,
ela é uma pessoa, olha como ela é meiga. Nossa, mas ela é muito meiga. Ai, olha, chama a Vera porque ela é muito meiga, ela é muito legal, ela se dá bem com todo mundo. Então, esse é um ganho secundário. Só que quando eu comecei a verificar que eu não era tão meiga assim, que de vez em quando eu chutava o balde, né? E eu tinha vontade de chutar o balde, só que eu não chutava porque ia fazer feio, né? Como é que eu vou ficar? Né? Quando eu comecei a ter os meus pitis, começou também a aparecer a Vera de verdade. Então, a Vera, o potencial da Vera, aí sai da subjugação e vai para a concessão, né? O potencial. Então, começou a aparecer inteligência, tá? Então, veja, e assim, uma inteligência que nem eu conhecia. Uma capacidade que nem eu mesma conhecia que eu tinha. Começou a aparecer a capacidade de assistência que eu posso prestar às pessoas. Antes eu não tinha, como eu era boazinha, não prestava assistência para ninguém, é boazinha, né? É diferente daquilo que falam, né? Que o bom é o que faz assistência. Não é bem assim, né? Então, eu comecei a perceber uma série de traços extremamente assim, inegociáveis que eu tinha em mim, no meu temperamento, e que hoje eu vejo e estou desenvolvendo cada vez mais esses traços. Então, sair da subjugação para ir para a concessão. A concessão é justamente, eu diria assim, o exercício, o meu exercício pessoal de saber quando eu vou abrir mão de determinada coisa e quando eu vou dizer não, mas de uma maneira lúcida, de uma maneira cosmoética, de uma maneira raciocinada, não de uma maneira ingênua de ser boazinha, mas de uma maneira onde você programa o seu trabalho assistencial. Como é que eu vou fazer assistência para essa pessoa? Eu vou dizer não ou eu vou conceder aquilo que ela está querendo? Né? Então, por exemplo, eu estar aqui hoje, eu tive que dizer não para determinadas pessoas. Né? Eu poderia ter concedido, só que se eu fizesse essa concessão, ela seria anticosmoética. Então, em função desse dizer não, né, que eu entendo muito mais cosmoético do que se eu fizesse aquela concessão, eu posso fazer muito mais assistência. Eu queria aproveitar também, anteriormente você comentou dessa característica extremista, né, o radical de ir para um lado, para o outro, até se encontrar, né, onde é o equilíbrio das suas posturas. E eu também entendo, né? O que você quer dizer, né? E aí eu não sei se... Então, eu não sei se tem a ver com esse aspecto, mas em tecnologia, na página 2, você colocou a técnica do mini crescendo e a técnica do maxi crescendo. Então, mesmo se não tiver a ver, se você puder falar um pouquinho, por favor. Sim. Então, a técnica do mini crescendo e do maxi crescendo, eles estão no verbete técnica do crescendo. Tá? Então, o que seria a técnica do mini crescendo? Resumidamente, tá? É a evolução da consim de isca inconsciente para a condição de isca lúcida. Isso seria a técnica do mini crescendo. Que eu penso que na minha situação de subjugada, eu era a isca inconsciente. E hoje eu estou exercitando a condição da escagem lúcida. Então, eu percebo a situação extrafísica, percebo o que está acontecendo, percebo as reivindicações dos grupos, né, intra- e extrafísicos, só que eu olho e posso, então, fazer a escagem lúcida daquilo ali e buscar uma atitude mais cosmoética, mais paradireitológica, né, para poder assistir aquelas pessoas, mas obviamente que quando eu estou fazendo isso, eu também estou me assistindo. Isso a gente nunca pode esquecer. Então, a técnica do mini crescendo é a evolução de escagem inconsciente para escagem lúcida. E a técnica do maxi crescendo, que também está no verbete da técnica do crescendo, é a evolução da consim de conscienciólogo para ser desperto, que tem a ver com isso também. Eu ia te fazer exatamente essa pergunta.
Porque, assim, ó, enquanto a gente não é desperta, a gente tem uns lapsos aí de subjugação. Verdade. E aí, aquela coisa que você falou, tem que dar peti, às vezes sou grosseira, isso já não precisa mais. Não precisa mais. Para você chegar no ponto de concessão. O que é que faz você não precisar mais de dar peti, de ser grosseira, mesmo quando você tem lapsos de subjugação, e você consegue ultrapassar, no momento que você toma lucidez, ultrapassar e chegar numa posição de maior equilíbrio? Então, Rosa, eu ainda não consigo, algumas vezes, dar piti. Às vezes eu acabo sendo grosseira assim, que eu estou nessa aprendizagem. Então, assim, mas o que me faz já conseguir não dar o piti e não ser grosseira, né? Sempre pensar na importância da assistência a ser feita. Então, quando eu olho as consins e deduzo, algumas vezes, as consciexes que estão ali envolvidas naquela situação, eu lembro da assistência. E eu lembro da minha função aqui. Então, assim, eu considero que estou numa condição melhor. Como você disse, nós não estamos mais na condição de dar piti, eu concordo com você. Eu não estou na condição de dar piti, mas eu reconheço que eu não tenho mais o direito de fazer isso e já posso não fazer, Rosa. Porque enquanto mas eu faço. Não. Entendeu? Não é só você, né? Mas eu faço. Mas assim, enquanto a gente está dando peti ainda, a gente ainda não está fazendo concessão. Não essa que é a grande questão. Exatamente. Não porque está. Entre o estado de subjugação e o estado pleno de concessão, enquanto você está aqui esperneando, dando peti, sendo grosseiro, você ainda não chegou na concessão. Não chegou na concessão. A concessão, ela é pacífica, né? Ela é harmoniosa. Eu entendo a concessão como pacífica, harmoniosa, paradiplomática. Ela tem uma condição de entendimento, de compreensão mais profunda do que significa aquilo. Quando uma pessoa te pede alguma coisa, quando uma pessoa reivindica alguma coisa. Eu sou uma pessoa que, eu tenho observado o meu convívio, muita gente reivindica um monte de coisa para mim, sabe? E às vezes eu ficava muito brava. Por que esse pessoal fica reivindica do outro? Não fica pegando no meu pé. E aí, eu tenho prestado atenção e eu tenho verificado que não é à toa que as pessoas reivindicam, né? Elas reivindicam porque, primeiro, existe lá uma condição, uma questão sua com elas, de um acerto que precisa ser feito, tanto com SINs quanto com SIEXs. Em segundo, existe, muitas vezes, uma condição pessoal que você já conquistou e que o outro, às vezes, reconhece que você já conquistou, mas você não quer admitir que conquistou, né? Quer ficar na mediocridade. Então, a gente precisa ter a coragem, e aí não é orgulho, como muita gente fala, isso é orgulho, não é orgulho, né? Não é falsa modéstia, não é nada, é uma questão de realidade. Você já conquistou um patamar melhor em alguns aspectos que muita gente. Então, por que você não ajuda? Por que você não se dispõe a ajudar? Então, ao invés de ter o piti quando reivindicam, vamos verificar essa solicitação, o que tem ali que eu não estou conseguindo saber. Então, parar e ouvir. É uma oportunidade interassistencial. Exatamente. Né? E para mim também, né? Porque eu estou acertando os meus débitos. Né? É isso? Na fatologia, na página 2, a terceira linha, a permissão para ser dominado de maneira lúcida. Eu não sei se você já falou sobre isso, que eu cheguei agora um pouco atrasada. Então, como é que ocorre isso? Você se permitir, né, você dá permissão para ser dominado e você estando lúcido. E se entra a questão da cosmoética, e se você está vendo isso sob o ponto da cosmoética, como é que se dá isso? Tá. Então, vamos lá. A permissão para ser dominado, né, de maneira lúcida. É interessante porque eu vejo assim, uma situação que me vem muito em mente, e talvez até vocês possam me ajudar a pensar em alguma coisa,
Uma situação muito concreta, eu vejo que é na hora do ato sexual, né? Sempre ali, na dupla evolutiva, existe alguém que é mais forte, né, energeticamente. Então, por exemplo, na hora do sexo, muitas vezes a gente dá a permissão para que aquela consim, que naquela situação está mais forte energeticamente, ela possa dominar o processo. Porque, para mim, a questão sexual, a questão eu diria assim, da sessão sexual, ela é uma sessão de assistência. Quando a gente está junto com o outro, trocando carícias, beijando, abraçando, fazendo sexo, né, o coito de fato, e tendo orgasmo, ali a gente libera muita energia. Então, ali pode ter consciências também que, às vezes, precisam de assistência e a gente vai assistir. É assim que eu vejo. Então, uma das questões em relação a isso, a permissão de ser dominado, que eu vejo, é na hora do ato sexual, por exemplo. Né? Então, existem momentos em que a gente precisa se deixar dominar. Existe também a questão muita gente fala da dança, né? Quando as pessoas vão dançar, também sempre tem aquele que superintende ali a situação e o outro segue, mas desde que seja de maneira lúcida, né? A TENEPS também, bem lembrado, a TENEPS também, né? É você estar ali com o seu amparador, deixar que a situação corra, né? Mas você está lúcido com relação ao que está acontecendo ali. Exatamente. Vera, ali é uma passividade ativa, né? Uma passividade ativa, você não perde a lucidez. Vera, você trazendo essa questão da assistência durante o ato sexual, né? Sim. E como você vê essa assistência e a blindagem da alcova? Então, eu vejo... O que eu entendo de blindagem da alcova, para mim? Eu não penso que em blindagem da alcova seja uma alcova completamente blindada e você e a outra pessoa sozinha ali dentro. Até porque a gente sabe que a nossa atração das consciências, ela se dá através do pensene, né? E eu entendo que, em alguns momentos, a gente faz assistência para algumas consciências, sim, na hora do ato sexual. Tá? Então, eu não acho que isso não seja uma alcova não blindada, mas algumas consciências, elas, às vezes, entram ali para poderem ser assistidas. Essa é a minha visão daquilo que eu observo e daquilo que eu experimento. Né? Isso não quer dizer que seja sempre, mas em alguns casos, sim. Né? E aí as consciências, elas acabam sendo assistidas ali naquela situação. Se você está lúcido, na hora do ato sexual, você pode fazer EV, você exterioriza energia, né? Você pode encapsular a consciência, você pode encaminhar. Isso é o que eu percebi. Agora, pode ser que existam outras... Eu tenho dúvida com relação a essa questão da alcova, né? Da blindagem. Eu penso que é blindar mesmo. Só que eu acho também que você está certa no sentido de fazer assistência, porque a assistência não tem espaço, né? Nem dimensão. A energia não tem espaço nem dimensão. Então, você pode, naquele momento, pode mandar energia e fazer assistência para as pessoas. Não precisa ela estar ali dentro da tua alcova. É a minha... Mas a gente vai tirar isso, vai estudar mais isso. Não era bom dar uma lida aqui na definição, porque tem o verbete alcova blindada. Sim, a definição aqui, que é a alcova blindada, é o local intrafísico e extrafísico tratado consciente e defensivamente, com as próprias energias conscienciais, onde o casal íntimo ou a dupla evolutiva dorme e descoincide, de modo inevitável, os veículos de manifestação toda noite ao dormir e tem ali as sessões afetivos sexuais. Então, ele utiliza a palavra consciente, né, e defensivamente. Eu acho que isso também explica o que você está falando. Eu considero, Fabiana, que esse é um tema bastante, né, discutível, né? O que seria, o que não seria, porque senão a gente precisa estar muito lúcido em relação a isso, né? Precisa tomar muito cuidado. E eu queria também te perguntar, pois não, aproveitando aqui na página número 1, Estrangeirismologia,
Você trouxe 2 estrangeirismos que eu achei interessantes. Não sei se você já falou a respeito. Sim. O primeiro é o Victim Offender Reconciliation. Certo. Não sei se você já falou isso no Então, programa. eu falei não, mas pode ser. Você quer que eu fale primeiro dele? Eu queria entender. Tá. Então, o que eu comentei aqui há pouco tempo, eu fiz uma associação com o que hoje nós temos aqui no Brasil, que é a mediação de conflitos e a conciliação. De que maneira, né? E também a mediação, conciliação e a justiça restaurativa também, né? Que existe a justiça restaurativa. O verbete da nossa colega lá. Então, o que eu vejo, né? Que muitas vezes, o que a gente inclusive conversou ontem, foi dito muitas vezes ontem por um dos palestrantes lá do fórum, né? Pela Vanderlei, se não me engano, que às vezes a vítima, né, ela fica numa situação tão comprometida, tão desassistida, né, em função do que aconteceu com ela, que não se dá a oportunidade dela fazer essa reconciliação, não só com o causador do problema, mas com ela mesma. Tá. Né? Existem situações onde a pessoa se coloca numa condição de vítima, e fica numa condição de vítima, e algumas vezes é colocada na condição de vítima, onde parece que a pessoa não tem saída, ela tem que ficar ali naquela situação, né? Então, como é que fica a autoestima dessa pessoa, a autoimagem? Qual a oportunidade que ela vai ter de dar a volta por cima e refazer tudo de uma forma muito melhor do que ela vinha fazendo até então? Então, eu penso que esse programa, né, no caso, a justiça restaurativa, a conciliação, a mediação, eles têm dão essa oportunidade. Tá? E eu não sei se isso tem a ver com a seguinte, que é o empowerment. Isso, o empoderamento. O empowerment da vítima, que é a assunção, né, do papel, e aí não sai, isso. A pessoa não sai disso. Isso, exatamente. Tá. É você dar ao outro esse empoderamento, né, da própria vida, do próprio futuro, né, da própria história, da própria situação e da reconciliação consigo e com o outro. E aí, logo abaixo, na mesma folha, lá em fatologia, na penúltima linha, de baixo para cima ali, a delegação calculada de poderes. A delegação, na terceira linha, em patologia. Delegação, tá. Delegação calculada de poderes. Eu vejo que a gente, dentro desse crescendo subjugação, concessão cosmoética, o tempo todo nós precisamos exercitar essa delegação de poderes. Então, por exemplo, num determinado momento, sou eu agora que estou aqui falando no microfone, né? Mas chega uma determinada hora, quando você, por exemplo, está fazendo uma pergunta ou fazendo alguma colocação, você delega isso para outra pessoa. Então, o tempo todo a gente vive assim. Essa troca de papéis, né? É uma troca de papéis, é uma delegação, né, de poderes. Então, agora eu chamo a atenção para mim, daqui a pouco a atenção está voltada para você, depois ela vai estar voltada para a Rosa. No dia a dia é assim também, quando a gente está vivendo com um duplista, com o pessoal do nosso trabalho. Né? Então, a gente saber quando é que é o meu momento, quando é o momento do outro, porque tem gente que não sabe, né, que passa por cima. Ou então que quer aparecer o tempo todo. Isso é uma situação complicada. Tá né? bom, obrigada. Tá. Na quarta linha, a postura pessoal da inegociabilidade do caráter. Como é que isso aconteceu, essa sua postura pessoal aí? Como é que funciona para você atuar dessa forma? Certo. Então, existem... a gente precisa, em primeiro lugar, se conhecer, para a gente... saber quais são aqueles aspectos, pontos do nosso caráter que a gente não negocia. Tá? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo pessoal aqui meu. Né? A lealdade, né, é um ponto, por exemplo, que eu não negocio. Então, por exemplo, a questão assim, eu não vou deixar de ser leal com uma pessoa. Eu posso até não concordar com ela. Se eu não concordar,
eu vou chegar e eu vou dizer para ela, olha, eu não concordo com você nisso, naquilo, apesar de gostar de você, não concordo. Né? Então, eu até disse algum tempo atrás, e aí é uma questão de lealdade, mas não é só, como a Rosa até colocou, né? Não é com a outra pessoa, é com você mesmo. Então, essa lealdade com os seus princípios, com os seus valores, né? Até o ponto em que você conseguiu alcançar neste momento. Esse ponto, por exemplo, ele não seria negociável. Né? Aí cada um tem que perceber qual é o aspecto em si que não negocia. Né? Que não vai fazer um negocinho. Tá? Então, por exemplo, trair uma pessoa. Tá? Essa pessoa está confiando em mim e aí eu vou trair essa pessoa. Isso é uma situação que está dentro desse aspecto da inegociabilidade. Ou eu sou leal, ou eu não sou leal. Então, nesse aspecto, eu sou, né, ou 8 ou 80. Ou eu sou ou eu não sou. Se eu perceber que eu não fui leal com alguém, em algum momento, tenho para mim a responsabilidade, o para-dever de ir até a pessoa e eu sou a primeira pessoa a comunicar esta outra pessoa daquela minha falta de lealdade. Sabe? Isso para mim é um para-dever meu. E isso eu estou dizendo assim, coisas que já aconteceram comigo. Já aconteceu de eu perceber que eu não fui leal com uma determinada pessoa, mas lealdade é um princípio meu. Então, como é que eu fiz isso? Né? Eu me conscientizei, fui até a pessoa e falei, olha, deixa eu te colocar uma coisa, eu fiz isso, isso, isso. Quando eu fiz, eu não me dei conta, só estou me dando conta agora. Então, eu estou te colocando, você me desculpe, me perdoe, né? Fala o que você achar que deve falar. Geralmente, a pessoa fica bem, porque você está sendo honesta com ela. Você está sendo leal com ela. Tá? Eu não sei se eu respondi. Colocação aqui para você expandir aí. Eu percebo que, claro, tem a ver com o verbete, a questão da liberdade. Então, a palavra liberdade, ela está, né, solta no seu verbete, né? Aparece em muitos lugares e tem tudo a ver. Então, como é que aconteceu essa liberdade entre a subjugação e a concessão? Como é que você veio trabalhando isso? E essa liberdade, assim, isso você tem isso como um valor, como um princípio? Como é que essa liberdade aparece para você para ensejar esse verbete? Eu posso complementar a pergunta dela com uma pergunta do Télio Tertuliano? Com certeza. Ele pergunta, na fratologia, página 2, sexta linha de baixo para cima, poderia comentar o bom uso da liberdade levando à ampliação do livre-arbítrio? Eu acho que tem a ver. Aí, comentando o que ela perguntou, você pode expandir mais isso aqui também. Ok. Então... Bom, quando é que começou essa coisa da liberdade, né? Essa história da liberdade? Quando a pessoa ela tem um padrão da subjugação, ela não é livre, ela está subjugada. E aí eu fui estudar, depois de um certo tempo, quando eu percebi essa questão, eu fui estudar tudo que tinha a ver com relação à subjugação. Por exemplo, eu fui estudar sobre lavagem cerebral, né? Eu fui estudar sobre condicionamentos, eu fui estudar sobre hipnose, eu fui estudar sobre vampirização energética. Muitas vezes a gente é subjugado porque a gente se deixa levar energeticamente. Então, esse estudo, ele é um estudo que vem há muito tempo. Né? E quando a gente começa a perceber esse padrão da subjugação, você precisa fazer alguma coisa por você e pelas demais pessoas. Porque quando você sai da condição de subjugado e começa a ter uma condição de autoliberdade, né? Você é senhor de si, né? Maior, você também pode não só diagnosticar quando isso está acontecendo com outras consciências, consciexes, grupos, situações as mais variadas e nesse diagnóstico, você também pode fazer uma intervenção, no sentido de mostrar que aquele grupo, que aquela pessoa, ou que aquelas pessoas estão desrespeitando um para-direito daquelas outras consciências. Tá? Então, fazendo bom uso da liberdade, levando à ampliação do livre-arbítrio, é isso.
né? Na medida em que você sai da condição de subjugado, que você se torna mais livre, você começa então a fazer bom uso da sua liberdade, porque se você não fizer bom uso, você leva na cabeça, né? Quando a gente fala de cosmoética, isso não é brincadeira. Então a gente não deve se atrever a querer fazer alguma coisa onde você, eu diria assim, desrespeite ou sei lá, ou frustre, ou, enfim, não leve em conta a cosmoética. Então, para ter liberdade, você precisa ser cosmoético, e aí tem aquela coisa de você estar olhando para a pessoa, olhando para os grupos, e exercitando a sua liberdade dentro daquilo que você já conquistou. Então, é o bom uso da liberdade. Hoje, eu digo assim, nem sempre as pessoas gostam, né? Uma vez me fizeram uma heterocrítica e disseram assim para mim, que eu sofria de excesso de clareza, né? Quando as pessoas disseram isso, eu fiquei muito indignada. Como? Que absurdo, excesso de clareza? Mas clareza é ótimo. Aí, por um lado, ela é ótima. Mas, por outro lado, até que ponto o meu excesso... Depois eu só vim a ter essa resposta alguns anos depois, refletindo a respeito dessa heterocrítica. Até que ponto este excesso de clareza acaba cometendo estupro evolutivo com algumas consciências que ainda não estão em condições de receber aquela minha, aquela minha clareza. Então a clareza ela é importante, mas a gente tem que saber para quem. Então aí isso aqui é o bom uso da liberdade. Senão você fala assim, eu sou uma pessoa livre, digo o que eu quero, falo o que eu quero, quando eu quero, como eu quero, ninguém manda em mim. Eu tenho liberdade de expressão. E o outro? É porque tem a omissão superavitária, né? Exatamente. Aí entra esse aspecto, importantíssimo. Né? Boa tarde. Oi, Oswaldo. Tudo bem? Tudo bom. Vera, estou tendo um problema aqui. E acho que é um problema, em certa forma, talvez linguístico. Tá? Porque não consigo, tem alguma coisa aqui que está me fazendo ruído no meu ouvido a respeito do termo concessão. Talvez eu estou tendo muito internalizado ainda o espanhol dentro da minha vida, né? E estou vendo que etimologicamente é a mesma coisa. Concessão é, vamos dizer assim, a ação de conceder. Mas conceder é uma palavra composta. Conceder. Eu estou vendo aqui, vamos dizer, apesar que eu cheguei tarde, tá? Dentro da interpretação que eu faço aqui do verbete, que você está passando, ou seja, está se referindo a dois estados diferentes, de subjugação, por um lado, e o estágio de concessão pelo outro. Ok? Concordo, tem uma diferença e tem um salto qualitativo de uma coisa para a outra. Também vejo na definição que você fala de postura conciliatória interassistencial. Isso. O que acontece é que dentro do que eu tenho internalizado, uma pessoa que geralmente, estou falando geralmente, que praticamente como padrão de comportamento apresenta a concessão, não é de por si uma pessoa conciliatória. São duas coisas totalmente diferentes. A postura que eu tenho, por isso te estou dizendo, de aí o que eu quero é a aclaração. Uma postura de concessão, e que geralmente é de concessão, é uma postura por cima da subjugação, concordo com isso, pero ainda dependente. Não é exatamente uma postura de conciliação. Conciliação, eu tenho minha postura, certo? E eu estou negociando. Na postura, geralmente, de concessão, minha postura inicial é ceder, não é uma postura de conciliação.
Então, a minha pergunta é se eu estou muito equivocado no conceito. E a segunda questão, se você, vamos supor que eu esteja mais ou menos naquilo, se poderia existir um outro crescendo, mais libertário, por cima da subjugação, concessão, que seja concessão alguma coisa. Compreendeu o que é minha dúvida? Eu compreendi. Eu concordo com você que esses termos eles podem fazer com que a pessoa interprete, né, como você está falando. Mas uma questão interessante aqui é a gente lembrar que a concessão ela não é simplesmente concessão, é uma concessão cosmoética. É diferente, né? Porque se você falar simplesmente da concessão, como você disse, concordo com você. Muitas vezes a concessão ela pode se confundir com a subjugação e ela pode até ser subjugação. Então, se ela não for cosmoética, a concessão ela é subjugação. Então, ela não é concessão, né? Agora, quando a gente fala aqui da questão conciliatória, eu entendo assim. Toda vez que nós falamos, toda vez que eu falo assim da concessão e da conciliação, eu sempre penso pelo menos em duas consciências. A gente sabe que existem mais, né? E é sempre interconsciencial. Então não dá para você fazer uma concessão, eu pelo menos não vejo isso, né? Porque a nossa vida, ela é uma vida junto com consciências, com sims e consciexes o tempo todo. Não vejo que seja possível a gente fazer alguma coisa que seja só eu, né? Então, quando eu falo de concessão, então seria o concessão, seria o ceder, mas junto com alguém, né? Ombro a ombro com alguém, mas de uma maneira cosmoética, tá? E quando fala dessa questão conciliatória, a conciliação é entre duas pessoas ou entre duas consciências, no mínimo, né? Ou mais, na minha experiência lá no Sejusc, né, que a gente fez lá o estágio e tudo mais, eu vejo que ali não tem só as partes ali resolvendo a conciliação, não. Ali tem as partes, tem as consciexes das partes, tem as consciexes do mediador, tem as consciexes, sei lá mais de quem, se tiver advogado, dos advogados, está todo mundo lá ali. Então, é uma conciliação. Ocorre ali concessões. Tá? Não sei se eu cheguei a te responder. Deu? Ligou? Tá ligado? Sim, já foi. Dentro do que você falou também, Oswaldo, é muito interessante a gente colocar o seguinte, tá? No meu ponto de vista, tá? Quando você fala em ceder e em conceder, o ceder sempre gera no meio da SOCIM e no meio das consciexes também, das consciências extrafísicas, o ganho e a perda. Quando você cede, você perdeu ou você ganhou. E o outro lado, assim também aconteceu. E quando você fala em concessão, significa que a situação é outra. Há ganhos evolutivos e há ganhos das duas partes. Tá? Então vamos na segunda parte agora da pergunta. Você acha que tem algum outro crescendo mais libertário por cima da concessão? Olha, Oswaldo, eu penso que é possível sim que ter algum outro crescendo mais libertário, né? Como o verbete, ele é uma, eu diria, ele é uma GESCOM, que tem a ver com a minha história pessoal de subjugação, indo para a concessão, que é o momento que eu estou hoje, então eu coloquei esse termo, né, esses dois termos, em função do meu próprio Labicon, entendeu? Mas com certeza deve ter outro crescendo mais, eu diria, avançado. Porque te falo isso porque, no entanto, eu estava lendo, vinha na minha cabeça aquela famosa questão de dependência e independência.
O que acontece é que depois foi visto que existe ainda por cima da independência um estágio superior, que é a interdependência, certo? Então, às vezes não tudo finaliza na dependência e independência. Existe um estágio superior que é a interdependência. Com esse mesmo critério é que eu te fiz essa pergunta. Eu concordo. Concordo, agora você está falando isso, eu estou lembrando também de uma situação assim. Da mesma forma que eu faço essa autoobservação, essa autopesquisa, eu percebo que essa questão da subjugação acontece com muitas pessoas. Que seria a dependência. O que eu vejo é o seguinte, que esse crescendo, ele está, eu entendo que ele está mais próximo da minha realidade consciencial e da realidade de algumas pessoas que eu observo, do que se a gente buscasse algo muito mais avançado. Então, é assim, eu diria que ele é o terra a terra mesmo, né? Da nossa condição de relacionamento nos dias de hoje. Tá? Obrigado pelo verbete. Obrigado a você. Tudo bom? A pergunta tem a ver até com esse assunto de interdependência. Aqui na fatologia, na página 2, a 7ª linha de cima para baixo, tem ali a aprendizagem da autogestão interdependente. Uhum. E aí eu vi uma relação desse item com um outro, na 3ª linha de cima para baixo, que é o pacto da mediocridade. Sim. Aí, queria que você fizesse uma relação entre eles, por favor. Uhum. Então, bom, nós quando estamos com as consciências, a gente sempre está aprendendo. Eu entendo dessa forma, tá? Não tem como não aprender. Para mim, toda vez que eu estou com alguém, toda vez que eu estou conversando, que eu estou me relacionando, eu vejo que existe a aprendizagem, né? E ela é interdependente. Eu aprendo e o outro aprende. Então, por exemplo, até na confecção aqui desse verbete, eu aprendo, eu sou assistida e eu também assisto, né? Então, no caso, eu vejo que a gente pode, de uma maneira lúcida, já que a gente aprende o tempo todo, vamos então fazer dessa convivência com as pessoas do dia a dia uma técnica, o tempo todo. Então, quando eu estou aqui, isso é uma técnica de aprendizado, é uma autogestão, né? Quando eu estou lá, é uma técnica de aprendizado. Quando eu estou ouvindo alguém falar na palestra, lá no fórum, é uma técnica de aprendizado. Quando eu estou no supermercado e eu estou lá no caixa, né, e tem aquela fila, né, aquilo ali é uma técnica de aprendizado. Então, eu coloco na minha vida o tempo todo o aprendizado e transformo isso em técnica de aprendizado. Eu nunca banalizo uma situação. Eu sempre olho e trago para mim. Então, eu entendo que isso seria uma autogestão da aprendizagem, né? E o outro que você disse é o pacto da mediocridade. Entendo que o pacto da mediocridade, estou fazendo essa associação agora, que você perguntou, seria eu viver a minha vida de uma maneira descompromissada, estou aqui, né, encontrei o Rodrigo, encontrei o Rodrigo, encontrei a Rosa, encontrei você me fez uma pergunta, está tudo certo. Né? Aquela coisa assim, aquela postura sem você prestar atenção no compromisso maior que tenha por trás disso tudo. Eu entendo que nós não estamos aqui em férias. Né? A gente está aqui a trabalho. Né? Isso aqui é trabalho. Então, se é trabalho, o tempo todo trabalhando. E o tempo todo é fazer essa autogestão para a gente sair dessa mediocridade de levar a vida na flauta, né? Mas como o professor diz, o professor Valdo, levar a vida de eito. Vou aproveitar tudo que eu puder aproveitar. Vera, talvez dentro desse contexto que você está trazendo, você comentou no início da tertúlia sobre o não, né? Que para você estar aqui, você teve que dizer um não, enfim, para as pessoas que ficaram em São Paulo, né? De onde você veio.
O que eu queria que você me dissesse é o seguinte: qual que é o não da subjugação e qual que é o não da concessão? Ou seja, o ônus do não é a subjugação e o bônus do não é a concessão? Poderia fazer essa afirmação? Eu não tinha pensado dessa forma, mas eu achei bem interessante o que você colocou. O ônus do não da subjugação é o não para você mesmo. Você fala sim para os outros, mas você diz não para você. Só que você é uma consciência, né? E você tem uma tarefa. E essa tarefa, ela pode não ser, você tem uma proexis, ela pode não ser a mega super blaster, mas você está aqui por um motivo, você tem uma função a exercer. E você tem consciências a assistir, consciência e consciexis. E você faz parte de um grupo evolutivo e tem a para-responsabilidade com este grupo, né? E dentro disso, você tem o para-dever com este grupo como um todo. Então, quando você diz não, no sentido quando você diz sim para a subjugação, você está dizendo não para você, né? Isso eu vejo, isso eu sei comigo. Eu dizia não para mim, né? Então era uma consciência toda embotada, né? Agora, o não, né, que é o não da concessão, este é dizer o sim para você dentro do aspecto evolutivo cosmoético, dentro do para-direito, dentro da para-lei, dentro do para-dever, como consciência, respeitando todas aquelas para-leis que existem, né, da inseparabilidade, grupo kármica, da ação e de reação, da lei evolutiva, da lei cosmoética. Então, é dizer um não para os outros de uma maneira lúcida, sabendo que você está priorizando o que é cosmoético, o que é mais libertário, e que aquele não que você disse, querendo ou não, vai auxiliar aquelas consciências também, mesmo que elas achem que não vai auxiliar. A concessão pode ser sim ou não, né, na verdade. Exatamente. Essa questão é muito boa. Esse livro é muito bom. Quem não leu deve ler, gente. Eu li. Obrigada a você, Rodrigo. Obrigado. Rodrigo está me fazendo pensar um monte de coisa. Esse verbete está fazendo pensar, né? Vamos aqui, então, algumas perguntas dos teletertulianos. Depois eu passo para você, tá, Fernanda? Em Parafatologia, página 2, quarta linha, poderia aprofundar as deslavagens paracerebrais? Tá, as deslavagens, né? Isso, paracerebrais. Tá. Eu percebi na minha experiência pessoal que existia, pelo fato de eu permitir a subjugação, um comportamento que ele era um comportamento religioso. A questão de ser bonzinho, né, é um comportamento religioso. Então, quando a gente fala assim, das deslavagens paracerebrais, começar a dizer não é uma espécie de deslavagem paracerebral. Porque nessa vida, eu não fui religiosa. Eu tive uma passagem breve pelo Espiritismo, mas eu não fui, por exemplo, eu não fui católica. E essa postura do não dizer não, né, no sentido da subjugação, ela era uma postura que eu percebia como fazendo parte de uma época relativa ao catolicismo, que eu não fui nessa vida. Então, provavelmente, tem alguma história ali comigo, eu até tenho algumas coisas, algumas referências de onde eu fiz parte lá desse grupo. Então, a lavagem paracerebral a deslavagem é você tirar, né, começar a transformar essa condição pessoal de que está com uma lavagem cerebral vinda de uma outra existência, se manifestando nessa no sentido de você continuar tendo que ter aquela postura do santinho, do bonzinho, né? E isso aí era roubada. Isso é a deslavagem paracerebral. Ainda em Parafatologia, página 2, quarta linha de baixo para cima. Poderia falar sobre a liberdade proporcionada pela desperticidade? Essa é algo que eu estou
conquistando. A liberdade proporcionada pela desperdicidade, para mim, significa o quê? Bom, a gente precisa conhecer de energia. A gente precisa conhecer dos acoplamentos, das assimilações que nós fazemos no nosso dia a dia. Se nós não ficarmos atentos para esses acoplamentos, para essas assimilações, é muito fácil nós nos misturarmos e não conseguirmos ter essa liberdade e essa condição da desperdicidade. O ser desperto é aquele que tem, que ele percebe, ele sabe, pelo menos até onde eu entendo, o que está acontecendo ali com ele. Ou seja, ele não se deixa pegar ingenuamente por falta de atenção, por um descuido qualquer. Ele está ali atento, ele está sabendo o que está acontecendo, ele está sabendo que ele está fazendo um acoplamento, que ele está fazendo uma escagem, ele está sabendo que as energias dele já não estão como estavam antes, que ele está precisando trabalhar a energia de alguma forma, né? Então, eu vejo que é nessa situação. Uma das questões importantes é a questão do trabalho energético. Uma outra questão importante é o desenvolvimento do parapsiquismo, é você começar a se abrir para perceber essas realidades. E uma outra questão importante é a gente ter um conhecimento, o autoconhecimento, porque senão você sempre vai achar que tudo é dos outros e você não vai fazer associação com situações que às vezes são suas mesmo, que não é de outras pessoas, ou de consciências. E a cosmoética para arrematar tudo, né? Exatamente, a cosmoética arrematando tudo isso. Professora Vera, qual é a melhor atitude quando a sua postura é a de fazer concessões e a postura da outra consim é a de reivindicar cada vez mais? Qual é o limite para essas concessões? O que fazer para não manter as intervisões do passado nestes casos? Excelente pergunta. Então, essa pergunta, ela tem a ver com uma experiência, inclusive, que eu estou passando, e passei já algumas vezes. Então, por exemplo, a gente tem que saber até onde a gente vai fazer concessão. E quando é que essa concessão, por causa da exigência do outro, da reivindicação do outro, ela já está virando um assédio. Já não é mais uma questão de concessão. Porque assim, eu posso me comprometer comigo, com a minha boa intenção, com a minha boa vontade, com a minha disponibilidade, em me retratar, em ressarcir, em conciliar, em reparar, né? Em fazer com que as coisas fiquem da melhor forma possível para este momento. Mas eu preciso saber se o outro quer. Às vezes o outro, ele quer que seja do jeito dele, né? E isso a gente encontra muito, até nas próprias sessões de mediação, de conciliação, a gente verifica isso. A pessoa vai conciliar, mas ela não quer abrir mão da postura dela. Não, eu quero conciliar, mas desde que você... Então, isso não é conciliar. Se eu não abrir mão de alguma coisa que eu posso abrir mão, e o outro também não abrir mão, não vai ter conciliação. Então, né, existem situações, e isso já aconteceu comigo, de eu estar disposta ali a fazer o trabalho de reconciliação, de conciliação, de retratação, de assistência, de ser assistida, e o outro, ele não cede, né? Então, qual é a postura? Aí a postura é dizer não. É deixar a pessoa, às vezes, para que ela possa entender, e você não precisa se submeter. Porque o que eu quero é o melhor para mim e o melhor para ela. Porque ela não está querendo o melhor para nós duas. Ela está querendo só o melhor para ela? Então não. Espera um pouco. Né? O limite é do acompliciamento. Exatamente. Né? Então, se tiver acompliciado, aí você não pode. Não dá. E isso não é assistência. É aquilo que você falou, a lealdade consigo mesmo. Isso. Né? Você tem que ser leal com você mesmo. Professora Vera, você já utilizou nas suas ações mediadoras o princípio consciência oppositorum, ou seja, a busca do ponto de afinidade com o outro para potencializar
a reconciliação? Já busquei, e eu posso dizer assim, é uma excelente saída para a gente. Descobrir qual é esse ponto de afinidade com aquela outra consciência, para que nós possamos, já que a gente não está conseguindo um resultado, muitas vezes, positivo ali na situação, qual é o ponto de afinidade por onde eu posso me fazer ouvir, às vezes me fazer sentir, até sentir as minhas intenções, e fazer com que aquela outra pessoa também compreenda e entenda a necessidade da nossa reconciliação, ou da reconciliação como um todo. Esse ponto ele é muito importante, né? Que é um verbete, né? É um verbete. Também tem uma outra questão nessa questão, por exemplo, a vítima, né? A questão dos juros excessivos daí cobrados também, né? Sim. Que daí ela se acha daí com mais direitos do que realmente teria. Exatamente. E existem pessoas que elas se colocam na posição de serem sempre aquelas que reivindicam dos outros. Então, estão sempre reivindicando. E aí a gente tem que estudar um pouquinho os traços, né, das pessoas também. Porque, senão, a gente fica vendido na situação. Não pode. Né? Então, assim, os meus traços quais são? Mas e essa pessoa, como é que ela funciona? Ela é reivindicatória? Às vezes a pessoa é reivindicatória. Poliqueixosa, né? Exatamente. Não vai nunca abrir mão, porque ela está naquela posição dela, né? De reivindicação. Tá? Na página 2, ali em parafotologia, na segunda linha, sim, você colocou a desconexão patológica das convivências multidimensionais vampirizadoras. Sim. No caso, seria a desconexão das convivências multidimensionais patológicas, né? Onde que eu estou? Na segunda linha? Na fatologia ou na para? A segunda linha. Na parafatologia? Parafatologia. Tá. A desconexão patológica das consciências multidimensionais vampirizadoras. Você disse para... Porque senão fica assim, como se a desconexão fosse patológica. Tá. Acho que teria que colocar o patológico para depois, né? Tá. E daí uma outra questão ali em sindromologia, na página 3, a segunda linha, a profilaxia da síndrome do coração partido. Eu entendo a síndrome do coração partido como a questão da decepção, da mágoa, né, da frustração. Então, a profilaxia disso seria o perdão antecipado, antever o problema? Como que seria a profilaxia disso? Então, eu penso que a profilaxia não é uma coisa fácil de se fazer, mas a gente tem que chegar lá. Quando a gente tem o coração partido, que seria uma decepção, pode ser amorosa, enfim, né? É porque a gente estava esperando alguma coisa daquela pessoa. E quando a gente espera, o esperar algo da pessoa, não quer dizer que a gente nunca espera, né? Ou nunca deve esperar. Mas é importante que a gente entenda que quando a gente espera algo de alguém, aquilo ali é o nosso desejo. Não é o desejo do outro. Então, esperar que fulano de tal me entenda é o meu desejo. Não é o desejo dele. E quando é que ocorre essa questão do coração partido? Quando, por algum motivo ou outro, não está conseguindo me entender, né? Eu me decepciono e eu fico chateada, eu fico triste, eu fico magoada, né? Mas o mais importante é que a gente entenda que nessa síndrome a profilaxia seria o quê? Eu perceber quais são os meus desejos, quais são as minhas expectativas em relação às pessoas, para que eu possa então trabalhar essa síndrome. Porque essa síndrome tem a ver com expectativas. Né? Que nem e isso não quer dizer que a gente não tem expectativa, a gente tem expectativa o tempo todo, mas entender que quando o outro nos frustra, não é o problema do outro, ele tem o direito, ele tem o para-direito de ser como ele é, de fazer como ele quer, como ele acha que deve fazer. O problema está comigo, eu é que estava com aquela expectativa, eu estava com aquele desejo, né? E ele não está aqui para me servir, né? Para fazer aquilo que eu quero, ele não está aqui para cumprir o meu desejo. O outro está aqui para ele ser livre e fazer as coisas que ele precisa fazer também. Eu queria só te fazer uma pergunta. A gente tem meio segundo aqui. Meio segundo.
Então, você responde uma palavra para ela, por favor. Eu fiquei pensando sobre a Consciex Livre, se é que a gente pode pensar, né? A forma de pensar da Consciex Livre, depois de escutar todo esse teu verbete, né? É um crescendo. Né? Crescendo. A pessoa sai da posição de vítima, vai até chegar na Consciex Livre. Muito interessante isso. Concordo. É bem entendível quando a gente assiste aqui. Eu concordo. Bom. Não era a pergunta, então? Era só para terminar a defesa do verbete com Consciex Livre. Então, tá ótimo. Que ótimo. Gente, olha, a gente agradece muito, parabeniza a verbetógrafa, a gente aguarda outros verbetes. Nossa, a gente sabe que já você. tem aí verbete Já tem mais um. quentíssimo aí saindo. A gente agradece a presença de todos vocês, as perguntas, as energias trocando, os debates. Agradecemos também as perguntas dos teletertulianos, a presença de todos. Aguardamos vocês nos próximos dias para movimentar ainda mais, né, os nossos debates aqui diários. E passamos para as nossas propagandas aí. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 26 assinaturas no livro de presença, 20 perguntas presenciais e 8 perguntas respondidas online. Hoje nós temos 2 recados. A Nilma com o curso Acoplamentarium e a Beatriz com o curso avançado em Saúde Consciencial. Boa tarde. Para direito e autotransafetividade é temática chamativa e provocadora da irresistibilidade quanto ao processo evolutivo. Aos interessados, trago um convite à participação no acoplamentário, que se inicia na próxima segunda-feira, dia 11 de agosto. Sou Epicons, Cristina Aracaki, Everaldo Pergonzini, Eliane Stedley e Hernani Brito. As inscrições são feitas pelo telefone 3525-2652. A equipe do acoplamentário espera por você. Obrigada. Boa tarde a todos. A OEC convida você a participar do curso Avançado em Saúde Consciencial. Este curso possibilita ao participante vivenciar a autoconsciencioterapia e aprofundar nas autocuras. É um curso composto de 12 módulos e os módulos são mensais. E acontecerá no campus da OIC, com início no próximo dia 16 de agosto. Esta é uma oportunidade para você ampliar sua saúde consciencial, favorecendo assim maior equilíbrio e qualidade de vida. Os temas abordados em cada módulo. 1. Base da consciencioterapia e da autoconsciencioterapia. 2. Parasemiologia. 3. Saúde somática. 4. Saúde energossomática. 5. Saúde psicossomática. 6. Saúde mental somática. 7. Saúde na vida intrafísica. 8. Saúde multidimensional. 9. Saúde grupocármica. 10. Fundamentos da paraterapêutica. 11. Fundamentos da paraprofilaxia. E 12. Cosmoética e saúde consciencial. Maiores informações pelo telefone. Código de área 45 3025 1404. Ou pelo site www.oic.org.br. Obrigada. Para amanhã, teremos o verbete Autossuperação do Toque, especialidade Autoconsciencioterapeuticologia, com a verbetógrafa Luísa Camacho. Obrigado e boa tarde a todos.